Bom seria se nos assuntos educativos, desde cedo, incluíssemos a matéria de educação financeira. Se ela fosse ensinada nas escolas, sem sombra de dúvidas, hoje caminharíamos com uma sociedade para uma economia muito mais bem administrada. É pensando nisso que hoje nós vamos falar com um orientador financeiro. Eu estou já aqui com ele, Luiz Ferrari, que trabalha há 15 anos no ramo e vai falar um pouquinho para a gente de como é ser um orientador, de todos os detalhes de sua carreira e também de quais são as maiores dificuldades das pessoas, trazendo algumas dicas para fazer você ter uma vida financeira melhor e mais equilibrada. Não é isso, Luiz? É isso. Olá, Henrique, tudo bem? Obrigado pela oportunidade, feliz por estar aqui conversando com vocês. Muito bem, eu apresentei você só um pouquinho, mas ninguém melhor do que você mesmo para dizer um pouco mais sobre a sua experiência, falar um pouquinho mais de você. Então, eu trabalho com finanças há bastante tempo, né? Tudo começou na época da faculdade, sou formado em administração de empresas pelo Mackenzie, fiz uma pós-graduação em economia e setor financeiro na USP. E desde o início da minha carreira, ali, desde a época da faculdade, começando ali na época da faculdade, nos primeiros empregos, sempre foi fluindo naturalmente para a área financeira. E trabalhei bastante tempo no mercado corporativo, depois fui trabalhar por conta própria, montei um negócio próprio, foi uma fase incrível de muito aprendizado, sempre trabalhando com administração e a área financeira. E naturalmente, aos poucos, foi chegando por amigos ou por empresas próximas da minha, pedindo ajuda, né? Você pode me ajudar com essa planilha? Eu estou com dificuldade com o meu fluxo de caixa, como é que eu faço para saber se eu estou tendo lucro ou não? Então, a partir daí, eu comecei a desenvolver esse trabalho de consultor, de orientador e educador financeiro. Perfeito. E hoje você também é professor, né? Sim, surgiu a oportunidade de ministrar alguns cursos de ensino à distância sobre planejamento e gestão financeira e foi bastante interessante. O Luiz vai falar com a gente desse caso hoje de administração, não é, das finanças, porque é um caso muito sério pelo atual momento que a gente vive no país. Hoje são mais de 60 milhões de pessoas com um nome negativado, que representa aí uma estimativa, se eu não estiver errado, de 40% da sociedade brasileira. Então, o assunto de hoje é para você. Fique com a gente que, sem sombra de dúvidas, vai ser muito útil. Luiz, como que funciona o seu trabalho na prática, no dia a dia? Então, eu trabalho com orientação financeira tanto para as pessoas físicas quanto para empresas. Trabalho bastante com microempreendedor, com pequenas e médias empresas e também com atletas de alto rendimento, de esporte individual e coletivo. Eles acabam me procurando, na maioria das vezes, por estarem em dificuldades de organização financeira, de controle financeiro e muitas vezes por estarem com reais problemas financeiros, que no caso é o endividamento, e se sentem muito mal de não saber o que fazer, e um sentimento de impotência, eles acabam me procurando e a minha função é ajudá-los para encontrar aí os caminhos para sair dessa situação. Muito bem. Por exemplo, os empresários, hoje você trabalha com todos os portes, quando eles chegam com alguma questão para você, são sempre as mesmas questões que você identifica? É engraçado, dependendo do porte da empresa, independente do ramo de atividade, é impressionante como até nos microempreendedores, pequenas e médias empresas, até as grandes, que entram nesse problema do endividamento, de não conseguir fazer a empresa prosperar, os erros que eles acabam cometendo e os problemas que eles enfrentam são muito semelhantes. Então, independente da categoria, os problemas são bem semelhantes e graves. Eu imagino que a falta de planejamento, por exemplo, deva ser um dos maiores problemas, né? Sim, as estatísticas dizem isso, e o planejamento é uma das principais causas, quer dizer, eles acabam tocando o negócio no dia a dia. Normalmente o empreendedor ele não tem conhecimento técnico de finanças e acaba não fazendo o planejamento adequado
e passando por esse tipo de problema. E, às vezes não só o planejamento, né? Às vezes antes disso, às vezes eles se planejam, mas aí acabam não enxergando algumas coisas importantes no mercado dele e acabam entrando em endividamento grave. Luiz, na sua opinião, a falta da educação financeira como matriz, como uma base, é prejudicial para a economia do país como um todo, que é o que a gente assiste? Com certeza, Henrique. Hoje o Brasil vive um problema socioeconômico em relação ao endividamento. E, infelizmente, isso é muito pouco tratado nas mídias e principalmente as nossas autoridades parecem que não se preocupam muito com esse número alarmante de 60 milhões de brasileiros com CPF negativado, ou seja, 40% da população adulta do país tem problemas financeiros, quer dizer, e isso é muito difícil, por quê? Socioeconômico por quê? Porque socialmente o ser humano fica mal, aí a gente vai falar também sobre essa parte emocional, que acaba afetando a saúde da pessoa, e também o problema da economia. A pessoa endividada, ela não consegue, ela fica travada, ela não consegue consumir. E um dos pilares da economia para o país crescer tem que ser o consumo. Então, o país está travado, quer dizer, as pessoas estão sem dinheiro para poder consumir, e aí é um reflexo, efeito dominó na cadeia econômica inteira. Eu imagino. Luiz, além de orientar pequenos e médios empresários, também pequenos empreendedores, você hoje também tem um trabalho focado com atletas profissionais, né? Isso, surgiu essa oportunidade de poder trabalhar para alguns atletas, sejam eles individuais ou de esportes coletivos, e eles têm uma particularidade um pouco diferente de um empresário, de uma pessoa física que trabalha no emprego tradicional, que o atleta profissional ele depende 100% dele, né? O desempenho dele é o que vai garantir a direção dele para um crescimento profissional e atingimento das metas dele, de conseguir aumentar o desempenho, ser contratado por outras entidades e chegar a uma medalha olímpica, por exemplo, a títulos fora do país. Ele depende 100% da capacidade física dele. E o físico está totalmente relacionado ao emocional. E estudos mostram, Henrique, que 70% das pessoas endividadas sofrem de ansiedade. Essa ansiedade que nasce ali do medo, da culpa, de não saber o que fazer com a situação. Pô, como é que eu vou fazer? Imagina a cabeça de um atleta que vai ter uma competição amanhã sabendo que ele não tem dinheiro para pagar a escola do filho que vence hoje, por exemplo. Então, isso desencadeia um problema emocional, e a gente sabe que a ansiedade é um dos gatilhos para a depressão, que é um mal hoje que atinge a humanidade. Então, assim, a gente está percebendo que problemas financeiros estão afetando o desempenho do atleta lá na ponta. Então, a gente está fazendo um trabalho na base disso, de entender, às vezes conversando bastante com os psicólogos também, porque ele precisa resolver a vida financeira dele para poder chegar bem lá para desempenhar o papel dele. Então, a gente imagina que o atleta de ponta é rico, né? E existem, com certeza, os atletas de ponta que chegam num nível de rendimento alto, mas tem os atletas que ainda estão em conquista, estão a caminho disso. E não necessariamente que a pessoa tem acesso a grandes rendimentos, é que ela vai ser bem sucedida financeiramente, porque o problema de educação financeira envolve tanto os que ganham muito, quanto os que têm uma baixa renda. Por exemplo, você tem hoje pessoas que ganham, sei lá, 100 mil reais por mês e estão endividadas. Existem pessoas que ganham 3, 4 salários mínimos por mês e são poupadoras, têm um patrimônio crescente. Então, quer dizer, independe de quanto se ganha, a educação financeira, ela hoje é um problema no Brasil para todas as faixas de renda. Uhum. E dentro dessa área específica, trabalhando com atletas, qual que é o maior desafio para você, fazendo aí uma comparação com os outros perfis de empresários, com as outras pessoas que você auxilia? Qual que é o grande diferencial e também o que é mais desafiador? Um desafio que a gente tem visto é que dentro do meio dos atletas ali, seja ali num clube, num time, ou até mesmo em esportes individuais, existe um relacionamento social entre os atletas. Então os atletas
treinam juntos, viajam juntos para as competições. E o que acontece? Existe uma desigualdade salarial entre eles. Às vezes, atletas do mesmo time, você tem um craque do time que tem acesso à mídia e rendimentos altos, e você tem outros que ainda estão em conquista disso. Só que eles são amigos, eles saem juntos, eles vão jantar juntos, as famílias são amigas. E o que acontece? Às vezes o poder de compra de um é muito maior do que o outro. Só que por constrangimento, por não se expor, eu não vou sair com você, ou eu não vou comprar tal coisa, meu filho quer usar o mesmo tênis que o filho do outro tem, então ele acaba gastando mais. Então atletas que ainda não chegaram no apogeu financeiro, acabam, para se socializar com os outros atletas, gastando um pouco mais, e aí vai o problema financeiro, que é ali onde está a ferida, são os gastos no padrão de vida da pessoa, que ali se desequilibrou, vai gerar o problema de endividamento, etc. E aí entra você como consigliere ali, né? Ali a gente tem que ir lá e achar o porquê das coisas e fazer um diagnóstico, então conversar. O trabalho é muito individual, então tem que ir lá. Existe essa parte de confidencialidade, porque às vezes eu tenho que ter acesso ao patrimônio da pessoa, então a gente faz contrato, tudo direitinho, mas é muito delicado, porque às vezes a pessoa tem vergonha de mostrar. É verdade. Aí você pergunta, mas eu quero ver quais são suas dívidas, né? Porque a pessoa tem vergonha, será que eu vou mostrar mesmo? Mas tem que mostrar. Totalmente necessário. Para a gente poder fazer um diagnóstico do problema e aí traçar um plano de ação, ver o que ele precisa fazer para melhorar. Normalmente tem que fazer uma metamorfose, quer dizer, rever atitudes pessoais. É muito mais do que um trabalho técnico, você dá uma mergulhada profunda ali na situação. É muito mais. E existe outro ponto também, Henrique, que são os atletas que estão muito bem, que estão tendo acesso a rendimentos e não sabem o que fazer com o dinheiro, né? Luiz, pode me ajudar aqui com onde eu aplico meu dinheiro? Eu aplico em imóveis, eu compro ações, então assim, tem os dois lados, né? Eu gosto bastante de trabalhar com as pessoas que estão com os problemas, eu acho mais desafiador poder fazer com que a pessoa melhore de vida, saia daquela situação estressante, que é você passar por dificuldade financeira e conseguir equilibrar e aí prosperar. Muito bem. Estamos em foco com o Luiz Ferrari, ele que é orientador financeiro e está aqui hoje contando alguns segredinhos para a gente de como ter uma vida financeira melhor administrada e contando aí os percalços de sua carreira para que nos auxilie na nossa jornada financeira futura. A gente vai a um rápido intervalo e na sequência já voltamos com mais dica. Fique conosco, até já!